Salve noturnos, sou Rosiane e vamos de mais um relato. Antes, quero muito agradecer a todos vocês pelos 1000 inscritos. Meu muito obrigado pela confiança e pelo carinho de todos vocês. Da nossa parte, faremos de tudo para que vocês continuem tendo bastante conteúdo de qualidade. E mais uma vez, o meu muito obrigado. Agora, vamos de vídeo. Vivi pela minha própria sorte, dos 13 aos 17 anos. Meu lar era um lar abusivo e não tive outra escolha a não ser ir para as ruas. Era o ano de 1967 e no bairro onde morava, que era uma zona rural, existiam muitas casas, igrejas e até escolas abandonadas. Então, tive a ideia de ir morar em uma delas. Escolhi uma casinha que ficava literalmente no meio do nada. Escolhi aquele lugar por ter bastante árvores frutíferas e um açude onde eu podia comer e me banhar. Eu tinha só 13 anos. Era uma menina triste e assustada. O namorado da minha mãe tinha tentado abusar de mim. E quando contei para ela, ela jogou minhas roupas na rua e me expôs à própria sorte. Me expulsou de casa. Naquele dia, perdi tudo o que tinha. E aos 13 anos, me vi só e triste, sem saber o que fazer da minha vida. Fui então para essa casinha no meio do mato. Chorei durante todo o caminho. Não sei que horas cheguei lá, mas ainda era dia. Estava morrendo de fome e sede. Comi algumas frutas pelo caminho e quando entrei na casa, fiquei sem entender. Ela estava arrumada e parecia habitada. Fiquei em dúvida se saía dali ou não. Fiquei com medo de alguém morar ali, mas depois me acalmei. Quem teria coragem de ir morar no meio do nada, em uma casa abandonada? Logo a noite chegou, fiquei totalmente na escuridão. Só não estava tão ruim porque a lua estava enorme e muito clara. Tinha uma rede praticamente nova e foi nela que deitei, caindo imediatamente no sono. No meio da noite, comecei a ouvir passos pesados do lado de fora. Era como se um animal muito grande e pesado andasse de um lado ao outro. Levantei assustada e fui ver o que era. Abri um pouco a velha janela e vi algo que jamais esqueci. Era um animal grande, de pelos claros. Ele andava ereto como um homem. Tinha longas orelhas que balançavam conforme ele andava. Ele cheirava o ar como se sentisse a minha presença. Me encolhi toda. Nunca tinha sentido tanto medo. Aquilo ficou andando de um lado para o outro, então de repente saiu correndo para a mata. Não consegui dormir mais, com medo daquela coisa voltar. O dia estava quase amanhecendo quando ouvi barulho de novo vindo lá de fora. Com medo de ser aquela coisa, corri para a janela e olhei. Não era o bicho, e sim um rapaz que estava caído. Corri para fora para ajudá-lo. Na minha cabeça ele tinha sido atacado pela coisa. Quando cheguei mais perto, percebi que ele estava completamente nu. Fiquei mais assustada ainda e não sabia o que fazer. Foi quando de repente ele abriu os olhos e deu um pulo, ficando de pé. Eu tapei os olhos, pois ele estava nu. Incrivelmente, ele pareceu não se importar e perguntou quem eu era e o que estava fazendo na casa dele. Tirei as mãos dos olhos, pois se ele não se importava, não seria eu a me importar. Pedi desculpas por estar lá e disse que não sabia que morava gente ali. Então ele olhou fixo para mim e disse: "Realmente, gente não mora aqui."
Deu uma pausa e acrescentou triste: só eu moro aqui sozinho. Então ele andou na direção da casa. Eu não sabia o que fazer, só tinha 13 anos. Sentia vontade de chorar. O que ia fazer agora? Para onde eu ia? O rapaz voltou com a minha trouxa, jogou perto de mim, me mandando embora. Então pensei: para onde? Era a segunda pessoa que me expulsava em menos de 24 horas. Então comecei a chorar. O rapaz ficou me olhando sem dizer nada. Não era um olhar de pena, e sim de curiosidade. Expliquei a ele que não tinha mais ninguém no mundo, que só tinha 13 anos. Ele só me olhava. Até que do nada, ele pegou minha trouxa de novo e voltou para dentro. Meu coração se alegrou e fui correndo atrás dele. A partir daquele momento, começava a mais estranha amizade que uma pessoa possa imaginar. Seu nome era José Maciel. Ele tinha 17 anos e, assim como eu, ele era um rejeitado. Mas os motivos que o fizeram a se esconder no meio do mato eram bem diferentes dos meus. José era um lobisomem. Ele não me contou exatamente, mas não fazia questão de se esconder. À noite ele me falava: vá para o rio e fique na água, para eu não conseguir sentir seu cheiro. E nas manhãs, lá estava ele, nu e todo sujo. Eu o ajudava, em troca ele me alimentava e me protegia. Incrivelmente, eu me sentia mais segura com ele, mesmo na forma de bicho, do que com aquele meu padrasto. Os dias passaram, depois os meses. José e eu nos tornamos parceiros. Ele me contava sua vida, que não era fácil. Ele fugiu para não ser morto, assim como seu pai e seu avô fizeram. José dizia que eu não podia nunca deixar a vida me fazer sofrer. Dizia que eu tinha que estudar, ser alguém na vida. Demorou um pouco para eu contar a minha história para ele, e quando contei, ele apenas me olhou e disse: homens como seu padrasto merecem morrer chorando de medo. Não vai fazer diferença nenhuma nesse mundo. Mais meses se passaram e anos. No total foram 4. 4 anos ao lado dele. 3 vivendo como casal. José nunca me atacou, nunca me desrespeitou. Até que um dia, assim, do nada, ele me disse que estava na hora de eu ir embora, que minha vida podia ser melhor que aquilo. Me disse para estudar, trabalhar, que eu tinha que me casar, ter filhos e ser feliz. Eu disse que era feliz ali com ele. Ele apenas me olhou e não disse mais nada. Naquela noite, ele foi para nunca mais voltar. Esperei dias, mas meu coração sabia que nunca mais o veria de novo. Então, sem muita opção, saí do mato e voltei para a zona rural. Arrumei emprego em uma fazenda. Eu estava com 17 anos. Voltei a estudar, me formei. Aos 30 anos, era engenheira agrônoma. Trabalhava na minha profissão e ganhava muito bem. Aos 32 anos, me casei com um homem que tinha muito boa situação. Aos 35, tive meu primeiro filho. Dei a ele o nome de José. Aos 37, tive minha filha Manuela. Nunca esqueci José, por tudo que ele representou na minha vida, principalmente pela vida que tenho agora. Quando ninguém dava nada por mim, ele me deu tudo. Meus filhos sabem dele, meus netos também. Eles adoram saber que a avó deles viveu 4 anos junto com o lobisomem. Quanto ao meu padrasto, dizem que ele sumiu misteriosamente.
Gosto de imaginar que José o fez chorar de medo. Um dia, quando já tinha o meu filho, cruzei com a minha mãe na rua. Ela estava velha e parecia doente. Me olhou emocionada e disse: "Minha filha", mas não esperei ela completar a frase. Fingi que não a conheci. Depois disso, nunca mais soube dela. A única saudade que guardo é a do José. E eu nunca mais soube dele. Mas gosto de imaginar que ele está bem e feliz. Essa é a minha história. Triste, chata, surreal, mas é a minha história. Algumas pessoas nascem e morrem sem ter emoção nenhuma na vida. Eu tive muitas, e a maior delas, vivi 4 anos com um lobisomem. Ele nunca me atacou. O vi transformado, se transformando, como homem e como bicho. Essa é a maior emoção da minha vida. Não sei se acredito nessas histórias de ataques de lobisomem. José nunca me atacou. Não peço que acredite em mim. Essa é apenas a minha vida. Só tenho um desejo: que José tenha sido muito feliz. Ele era um rapaz bom, apesar de ser tão triste. Muitas pessoas conhecem essa história. Algumas acreditam, outras não. Na verdade, não me importo, pois cada um tem uma vida para viver. E a minha foi essa. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijos de luz. Tchau. Gente, não esqueçam de se inscrever no canal, comentem se estão gostando dos relatos, deixem like, isso faz toda a diferença. E o principal, mas não menos importante, compartilhem o vídeo entre seus amigos. Recado dado, até a próxima.